Olá amigos, boa noite, começando mais um Talknet, o nosso encontro de todas as noites, onde batemos um papo, falamos das coisas de Deus e de tudo aquilo que de certa forma aflige a humanidade. Hoje, tempo de Páscoa, né? Estamos nesse final de semana de Páscoa e tempo de relembrarmos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz e o que Ele nos prometeu, e grandes coisas estão a nosso favor a partir desse momento, da sua crucificação, da sua morte e também da sua ressurreição. Para a gente começar o nosso bate-papo de hoje à noite, nós vamos lá para o livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 39. E o livro de Lucas nos relata o seguinte, eu vou ler para vocês. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando ao lugar escolhido, Jesus disse: Orai, para que não entreis em tentação. E por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava. E estando em agonia orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue e caíam sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai-vos, para que não entreis em tentação. Muito se fala nessa época sobre o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro que é a ideia principal desse texto, mas nessa Páscoa eu quero falar sobre a atitude de Jesus, que em carne, sentindo tudo aquilo que a natureza humana nos oferece, também sentiu medo, sentiu dor, sofrimento, abandono, mas em momento algum naquele estado ele se preocupou com a sua vontade. Notem que o desespero era tanto que até sangue do seu suor acontecia. Isso é uma disfunção, a ciência hoje está caminhando para isso, que quando entramos num estágio de desespero tão grande, as glândulas chegam a produzir sangue e projetam esse sangue pelos poros. Mas o que conta ali é que ele pede a Deus: Pai, se possível, passa esse sofrimento da minha vida. Ele estava sentindo a angústia da natureza humana, o abandono, o sofrimento, e mais do que isso, ele sabia o que ia acontecer. E sabendo o que ia acontecer, imaginem o desespero de Jesus nesse momento. Mas depois de orar, depois de clamar, depois de transpirar sangue, ele fala: Pai, não seja feito o que eu quero, mas seja feito o que tu queres. E levantando-se, logo chegaram os soldados e o levaram para sua condenação, para sua morte na cruz. Mas logo depois, ele é coroado com a ressurreição. E quão tremendo é isso para todos nós, né? Porque Jesus Cristo vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. O amanhã existe, porque o sacrifício e a sua obediência, em meio a tamanho sofrimento, trouxe um grande peso de glória. E quantas vezes a gente não entende isso, pessoal? Quantas vezes nas primeiras lutas e dificuldades murmuramos e achamos que, por sermos filhos de Deus, não temos que passar por momentos difíceis. Os momentos difíceis sempre estarão em nossas vidas. Mas não se esqueça que em todos eles, Jesus Cristo estará conosco. E guarde sempre essa palavra no teu coração. Jamais seja feito aquilo que eu quero, seja feito aquilo que o Senhor quer. Porque aquilo que Deus quer para a nossa vida é perfeito, é tremendo. E a seu tempo há de produzir um peso de glória para todos nós. Creia desta forma, creia nesta fé. Isso vai fazer a diferença em nossas vidas. Hoje é um dia muito triste, como todos, né, nesse tempo de pandemia, para aqueles que realmente têm um coração comprometido, convertido e aquebrantado por Deus.
tempos de pandemia, de sofrimento sobre a humanidade, quantos amigos, quantas pessoas e famílias nessa Páscoa estão enlutadas, sofrendo. E hoje, final da tarde, eu recebi a notícia através do pastor Charles, de uma missionária amiga nossa, a missionária Thalita, da Igreja Batista de Sumaré, hoje nos deixou pela Covid-19. E estava falando com seu familiar e dizendo que me falta até palavras, né? O que dizer num momento tão duro como esse, em que a Thalita é retirada de uma maneira tão precoce do seu trabalho, da sua vocação, que era a proclamação do Evangelho da Paz. A saudade fica para todos nós, mas fica também aqui a certeza de que ela venceu. A saudade está aqui no nosso coração, no dia a dia, mas nós devemos equilibrar essa saudade com o peso da vitória que a Thalita está tendo. A Thalita, nesse momento, está nos braços do nosso Deus, nos braços de Jesus Cristo, nos braços do nosso Pai. Ao mesmo tempo em que há um sofrimento grande para aqueles que ficam, para os seus familiares, há um peso de vitória, porque com certeza o Senhor a recebe nos céus. E essa é a grande promessa, é a grande mensagem da Páscoa. Jesus vive, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Voltaremos, como todas as noites, amanhã, falando um pouco mais no nosso Talknet. Que você tenha uma excelente Páscoa, meditando nesse momento de Jesus Cristo, lá no Jardim das Oliveiras, que Ele possa tocar o teu coração, que você possa compartilhar a tua família. Essa maravilha é a conclusão do plano de salvação de Deus para a humanidade, onde Cristo na cruz consuma todo esse plano. E 3 dias são suficientes para que, pelo pecado de um homem, lá atrás, pela obediência de outro, a saber, Jesus Cristo, nós temos vida eterna. Deus seja louvado por essa palavra. Um forte abraço para todos vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos transmitindo pelo YouTube, Missão Destaque com C mudo no final. E até o nosso próximo programa.